Olha, o tema de hoje eu tive um relato essa noite e às vezes eu tive relato 2 noites seguidas, tudo contei pra Carita, quando assim que eu acordei, meio sono assim. Olha meu relato, vamos lá. Estava, é o que eu me lembro, num lugar um pouquinho mais alto, assim, com mais 2 espíritos que eu não sei quem é, do umbral lá, uns caras lá, mas amigo meu. Tava lá assim, não fazia mal para mim. Nós estávamos dentro de um cano que parecia ser um cano de um esgoto gigante. Nós estávamos deitados no cano, olhando o mar que batia na beirada do local e voava por cima e vinha aquela espumando incrível, invadia a cidade toda assim. E aí eu ficava conversando com eles, cara, vocês veem isso aqui sempre? Isso aqui é normal. Aí na hora eu olhando assim, aquele negócio me assustava, assim, ficava com medo de pegar a gente ali de tão forte que era. Tava no lugar mais alto assim. Até que eu vi um peixe, por isso que tem um peixe aqui. Eu vi um peixe, minha câmera parece que está baixando, mas tudo bem. Se baixar mais um pouquinho, eu vou arrumar. Tá vendo que tá começando a aparecer o pedaço do meu monitor aqui embaixo? Empurrei ele para trás aqui, tudo bem. Se baixar mais um pouco, eu arrumo. Aí passou um peixe, tipo um peixe espada, assim, meio que morto, assim, que veio de lá, se bateu, caiu, morreu. Aí eu falei, você viu o peixe? O peixe veio um peixe junto, assim, um peixe espada grande, assim, né? Aí, de repente, olha a minha experiência. Eu tava lúcido, tá? Eu tava acordado, batendo papo, sabia que tava fora do corpo, sabia que tava vendo, perguntava pros caras como é que eles viviam, né? Tranquilo, perceptivo, eu nem ligo mais, assim, tava lúcido. Aí, de repente, aquilo começou a me sugar e sugou eu e um espírito tava comigo só, o outro ficou. Aí nós fomos sugados pelo esgoto, o esgoto começou a puxar a gente assim para um lugar e fui parar lá dentro da cidade lá. A gente saiu lá dentro da cidade, eu lúcido assim, eu falei, caramba, velho, como é que a gente faz para voltar? Ele falou, não dá para voltar por ali agora, né? Aí vieram 3 caras super mal encarados, velho. Os caras assim, estavam com, um cara tava com uma faquinha, outro tava com não sei o quê. Eu percebi que eles vinham para roubar energia, eles começaram a se aproximar de mim assim, chegava perto assim, né? E eu falava, ó, velho, o cara tá querendo roubar minha energia aqui, velho. O cara tá querendo me sugar, velho. Não precisa me sugar, não. O cara mão encarada, velho, eu lhe dou energia se você quiser, não me suga, não. Aí o cara mão encarada, assim, o cara puxou a faca, assim, porque queria pegar na tora a minha energia. Eu falei assim, nem eu namoro, eu lá no astral falei assim, brincando, né? Não vai nem namorar comigo, vai ser assim na maldade, tem que dar uns beijinhos antes, aí eu dou uma energia pra você. Aí uma briga retada assim, até que o cara de lá de cima falou uma coisa, eu saí pelo... uns caras meio perigosos, sabe os caras que você tá andando no lugar e quer roubar você, mal encarado? Aí eu voltei lá, saímos os 2 dali, conseguimos sair, voltei pro lugar, fiquei conversando com os caras, velho, sempre tem esses caras aqui, eu falei, isso aí é o que mais tem aqui. Eu falei, vocês moram no Bright? Mora também, só que a gente não ataca ninguém, não. Eu falei, aí eu na Cocó, vocês não estão sugando a minha energia, não. Ele, não tá sugando você, não. Sua energia é gostosa, ele brincou assim, mas não tá sugando você, não. Eu não sei se os caras realmente eram morador. Aí eu, passou um tempo, eu pensei em voltar pro corpo, abri os olhos, assim, com sono, mas dormi de novo. Essa é a minha experiência dessa noite. Aí eu começo a perguntar para vocês assim, vamos lá. Porque tem gente por aí que romantiza demais a projeção astral. É a sua experiência, cara, não é só a minha. Porque eu fui vivendo e eu comecei a sair do corpo, sempre saí do corpo desde novinho, mas sempre assim, meio brau, meio pesado, meio seres estranhos, sem muito contato. Todo vídeo que tem gente que aí que sai do corpo, que atravessa 17 dimensões, todo vídeo o cara fala com arcturiano. Todo vídeo tem uma estratégia. Porque hoje eu encontrei com o meu mentor falou comigo, velho, para eu acreditar nisso, tá difícil. Saulo, você não pode basear as experiências suas com a sua é a sua. Concordo. Mas aí eu conheço a Carita. Mesma coisa. A galera sincera que eu conheço. Aí eu conheço pessoas que eu sei que não mentem. Mesma coisa, várias. Que elas preferem ser Zé Cu, e é isso que eu vou perguntar para você. E aí, todo dia o cara atravessa 17 dimensões, fala com todo dia, tem continuidade. Sabe quantas vezes em 33 anos de estudo de espiritualidade, e eu sou um Zé Cu, eu não falo isso para diminuição e alguém me levar, é fato. Eu tive uma continuidade projetiva.
E foi em dias passados. Fui aqui e tal, aconteceu. Que aí realmente a projeção continuou uma vez. Em 33 anos. Aí o cara conversou com Jesus, conversou com o Buda, voltou com uma receita. Às vezes eu fico assim, cara, por que ninguém me fala nada? Por que não vem aqui e fala, sei lá, um troço aí, pá, olha, eu vou trazer para você aí. Porque se me passar, eu vou passar de graça a informação. Não vou cobrar não, velho. Por que vai passar para os filhos da mãe que vai vender? É isso que eu fico pé da vida com os espíritos. Porque ou os espíritos são os miseráveis, ou esse povo está mentindo. Não tem outra conversa. Me perdoe, não tem. Se o cara consegue, porque a pessoa é capaz, só ela consegue. A pessoa é capaz, eu não acredito. Porque tem muita gente aí, velho, que romantizou esse processo aí. Aí, assim, tá vendo o meu relato? Eu queria perguntar para vocês, quem mais teve projeção astral? Como é que são suas experiências extracorpóreas? Se você se identifica, como é que elas são? Me conte nos comentários. Quantas vezes no decorrer da sua vida você teve um processo desse aí? Olha, um mentor de luz apareceu assim. Se tiver uma vez, todo dia, toda vez que tem experiência, tá sentado, não sei o quê. Cara, eu vou às vezes em lugares legais, assim, apartamentos bonitos, lugar no astral, assim, que eu fui, apartamento de mentor, que eu fui, mas não tem nada muito de luz, assim, sempre um negócio meio de proximidade, assim, é meio próximo, os caras nem conseguem ficar muito distante. E aí eu vou ler os caras, assim, que liam experiência, é um livro que eu adoro o livro, Projeções da Consciência, devia até pego ele antes de estar aqui. Adoro. É praticamente, para mim, o livro dos projetores. Vários relatos, centena talvez. E ali ele colocou alguns, né? E umbral, basicamente. Ele encontra um bicho chamado urco, ele está no lugar que ele não sei o quê, ele sai voando por cima do Rio de Janeiro, no meio do umbral. Ali é a minha cara. E quando eu vi aquele livro, eu falei, cara, isso é verdade. Porque faz dar dentro do processo. Outra coisa, um dos motivos, eu já falei disso. A gente tem um corpo pesado, denso, com necessidades biológicas, o cérebro está acostumado com a matéria, então quando você sai, é tentar rodar um software num computador, não tem como. Não vai rodar. Trava, volta, você não lembrança, você não consegue lembrar direito. Cara, a quantidade de espírito passando a perna é que nem aqui, velho. A quantidade de gente passando a perna na gente aqui, velho. Gente mal educada, gente estranha. Esses caras são os que mais a gente tem acesso, tá? O espírito perturbando. Agora mesmo eu estava aqui. Perturbando. Já para falar que desse processo que eu fiz o vídeo aí dos hormônios e tal, começou a tadinha. O corpo da Carita e eu também juntinho. Começou já ter que proteger um pouquinho, já ter que estar juntinho, já chego perto. Que abriu brechinha, os caras já começam a vir perturbar. Essa é a realidade. O resto sinceramente, eu sou desconfiado. Eu sempre que alguém é eu vou observar o que está acontecendo ali. Eu não acredito. Não acredito. E não tem conversa comigo. Não quero nem saber quem é. Não acredito em gente que tem 5 experiências seguidas, que fala. É mentira para mim. Eu falo na cara eu sou capaz de falar. Aliás, já falei. Para a pessoa. Não é verdade. É balela. A gente tem cadê o mundo espiritual? Cara, nós estamos num corpo muito denso. Eles tentam falar com a gente. Só que não dá. Aí quando vem assim, ele está do seu lado e você não consegue ver. Você fica na bolha assim. E olha que você mexe energia, faz coisas boas, se movimenta, é sério no que você fala, tenta o máximo possível ser uma pessoa boa dentro do que dá, porque a gente é uma cebosa também, fica com raiva dos outros também. Máximo que dá, e mesmo assim não consegue, cara. Não é uma questão, é uma regra isso. E está tudo bem, porque cada saída simples, cada experiência dessa é muito acima da média ainda. Você não consegue nem sair para um umbral com lucidez, velho. Olha, Saulo, no umbral, fui. Aí realmente não é mentira, pai velho. Lá estava eu. Isso aí de verdade. Então, sem fantasia, sem Hollywood espiritual, tá? A gente vai falar aqui hoje da andança astral simples, bora, das experiências, tá? Dessas legais.
que a gente tem o tempo todo. Robert Moore é um dos maiores referências da projeção astral no mundo. O cara literalmente fundou o Instituto Mormon, pesquisa de estado lateral, eu estive lá, tá? Escreveu vários livros e conta algumas experiências interessantes, mas a maioria delas nada cinematográfico. Dá uma andada por ali, às vezes quebra um tempo e espaço, não entende nem o que foi que aconteceu direito. Aí vem uns troços estranhos. Ele, inclusive, tem vários processos de amparo que eu soube lá no Monroe Institute. Vários dele contra espíritos equilibrados, vários deles. E você vê que tinha uma experiência ou outra interessante, mas não era absolutamente. Você não viu o Robert Mano falava que encontrei com um ser, não sei o quê, não acontecia isso. Os caras vieram nascer tudo no Brasil, seres de luz aí. William Boom, outro gigante na área, também. Ele também mostrava algumas experiências interessantes, mas nada demais. Não tinha muita coisa legais. Saía com lucidez, via ali o que estava acontecendo. Quando encontrava um espírito, batia um papo, voava para alguns lugares. Tinha experiências interessantes, mas nada assim, olha, encontrei um ser da 8ª dimensão. Eventualmente vai acontecer. Tá? Aí numa vivência aí de 3 décadas, 2 décadas, você vai ter uma experiência bem, 2, 3, bem legal. Eu tive também. Mas todo dia não faz sentido. Nem consegue ter todo dia, na verdade, né? Por que a gente não vê... Cara, eu não vejo nem meu mentor. Eu já falei a você qual foi a única vez que o mentor apareceu para mim e se identificou, não foi? E ali fazia sentido. Depois de muitos anos, eu fui por assim, uma loucura só qualquer assim, eu fui para uma comunidade rural Hare Krishna. Eu que não como nenhum tipo de vegetal, fui para um lugar onde só tem comida vegana. Resolvi ir. Passei acho que 4 dias lá em Caruaru. Muito bom. Até filmei, fiz vídeos lá, eu trouxe um monge Hare Krishna, falou com a gente aqui no vídeo, tá? Ele apareceu no vídeo, não sei se alguém aqui assistiu, né? Ele veio muito inteligente, os caras, muito massa, tá? Lá estava eu no terceiro dia, terceiro dia, sei lá. Acordava 4 horas da manhã, ia lá para o templo. Aí ficava lá sentado, meditava, tal, voltava para casa para dormir. Aí acordava depois umas 7h30, 8 horas da manhã, tomava café vegano e não tinha o que fazer ali. Você ficava ali no meio da coisa, era calor, Caruaru, né? Então a gente ia para a cabaninha lá, que tinha só um ventiladorzinho e tal. Nesse dia à noite, cheguei à noite lá, tinha uma aranha caranguejeira desse tamanho da minha mão na parede. Parece simbólico o negócio. Gigantesca. Rapaz, quando eu olhei para a parede assim, aquele negócio assim, você nem acredita. Aí você já estava de boa, você já se levanta todo preocupado. Aí como é que eu vou tirar esse bicho? Aquela não se mexia. Aí ela estava perto da entrada do banheiro, né? Que era pequenininha, uma cabaninha pequenininha assim, cara. É um negócio, um quartinho, um banheiro bem simples. Aí eu passei do lado, peguei com todo cuidado, peguei o cardápio, que tinha um cardápio lá, tudo vegano. Esse cardápio era o que tinha na comida, não é o que eles levavam lá, não tinha nada para levar no quarto, não levava, só água. Você levava só água. Aí eu peguei com bastante cuidado peguei um negócio, eu com coragem, o negócio era o tamanho da minha mão, velho. Aí eu consegui pegar ela com um potinho que tinha lá, andei 1 quilômetro lá para longe, larguei ela lá no meio, abri assim, ela saiu andando devagarzinho, foi pro mato. Aí voltei para a cabaninha, aí lá estava eu deitado, bestinha de boa lá, só ouvindo os barulhos da coruja. De repente sinto aquela coisa engraçada, aquelas balançadas assim, né? Aí quando eu abro os olhos, tinha um cara assim, em cima de mim, assim, tava com a mão assim. Eu vim falar com você hoje. Me tirou do corpo, saímos juntos, se apresentou como doc para mim. Era um negro, com um chapeuzinho. Eu tinha uma imagem dele que a Carita tinha me mandado aqui, eu já não tenho mais, eu devo ter apagado. Não tenho mais, não. Ele era tinha um chapeuzinho que eu nunca tinha visto, nunca. Aliás, tem um cara que eu vi, um cara a Carita, se ela estiver ouvindo, talvez ela ache, talvez ela me passe aqui, mas eu perdi, mais. Esse cara, nós fizemos um amparo juntos, fomos na frente de um vampiro bem pesado mesmo, um cara tinha aparência de vampiro, parecia aquele vampiro de filme mesmo.
Ele sugava a galera e essa definição de vampiro era muito próxima. Ele se apresentou como Doc e no final ele brincou, super bem-humorado. Nunca vi um cara tão bem-humorado, nunca tinha visto. Brincou com a mão comigo assim, né? E eu seguindo ele. Aí depois no final ele tava cheio de uns bichinhos em cima dele, parecendo uns elementais assim em cima dele. E eu conversando com ele assim, eu fui perdendo a consciência aos poucos enquanto conversava com ele. Até que eu abri os olhos assim e estava lá. Então, assim, a única vez em 33 anos em que eu vi um mentor e que falou para mim o nome dele, não era. Foi no Umbral, nós fomos para o Umbral juntos, tá? Não era de luz, ou não parecia ser, só era um cara que, entre aspas, não deu o nome famoso, deu o nome de Doc, antes de entrar para a medicina, inclusive. Por isso que eu acho que o nome dele nem é esse. Foi uma apresentação. Foi essa vez. E eu estava há 3 dias comendo comida vegana, quer dizer, funciona, num local de paz, no meio do mato, meditando às 5 horas da manhã, passava o dia todo ali meio zen. Foi quando eu vi. Então, vamos ver, eu precisei me sutilizar para ver um cara conseguir chegar até mim, que eu nunca tinha chegado um mentor em catalepsia projetiva, principalmente, e se apresentar para mim como Doc. Fora isso, o resto foram experiências interessantes. Amparo, os mentores falam na nossa mente, eu vou falar aqui, tá? Eles não ficam lá 24 horas ao nosso lado esperando você sair do corpo, não foi assim que funciona. Primeiro que as dimensões espirituais são faixas vibratórias, não são lugares fixos, tipo bairro, tal. Eles mudam. A própria dimensão muda de faixa, como muda aqui, lá muda muito fácil. E a gente vai variar muito nisso. Nós somos como corpo físico, o mentor está numa frequência muito alta. Cara, para você ver mentor, você teria que fazer mais ou menos isso todos os dias no nível de ambientação daquele lá. Daquele lá. Então, não é tão simples. Enquanto as pessoas conseguem realmente estar em estado de paz ou no ambiente, um ambiente daquele protegido como era aquele lá, no meio do nada, longe das cidades. Cara, para você ter ideia, a gente andava de carro 2 horas, sei lá quanto é que era, no meio de um negócio meio lento, assim, balançando o carro, tudo de estrada de barro para você chegar lá. Então não tem nada mais perto, só o localzinho que a gente ficou. Então, por aí você tira. Para ele descer até a nossa frequência, se materializar, porque a palavra é essa, é materializar. Ele tem que meio que densificar-se a ponto de que é quase uma materialização dimensional. Para que você consiga ver isso, tu gasta energia e ele não consegue às vezes. Vide o exemplo no livro Iniciação Viagem Astral, do Lancelin, com o João Nunes Maia, que o Miramês sumia. Sumia para... De vez em quando o Lancelin estava ali e falou, vocês sabem onde é que está o Miramês? Aí o padre Galeno, que estava no meio termo, falava, ele está aqui, é porque você não está conseguindo ver. Ele sumia para o mentor. Por aí você tira, cara, e outra coisa, ele não conseguia aparecer. Não era uma questão, ele não subia porque queria. Mudava e sumia, acabou. Não tinha como ver. Não tinha, nem ele. Valdo Vieira fala algumas vezes sobre isso. Um amparador não está sempre visível, ele atua pelo paracérebro, chamado de paracérebro, cérebro do corpo astral. Pela linha de pensamento, sem necessidade de materialização constante ou quase nunca. Ou seja, ele está nos bastidores, você não vê, aí sim, aí eu digo para você, aí as expressões, eu sempre senti a presença dos mentores quando eu quis contato, ou quando eu estava fazendo algum trabalho de lúcido de amparo, aí sim, tá? E é por isso que a gente tem, eu gosto desse tipo de assunto, porque eu me aproximo de vocês, e vocês de mim, e vocês não se sentem, porque podia estar aqui, sendo fantástico, e ser fantástico é bom nesse mundo. Já viu os caras fantásticos? Os caras fantásticos tá cheio de seguidor aí, velho. Lotado de gente. A galera acredita, cara. Acredita. Conta história, fantástico. Não é verdade. Não tá. Toma café da manhã com o ET. Discute o plano da semana. Tem gente que eu ouço coisa que eu não consigo acreditar. Cara, tem uns negócios assim que eu não sei como alguém acredita. A pessoa estava sentada assim, um relato. Aí um mentor abriu um negócio assim e escreveu no papel, na frente da pessoa, uma mensagem, apareceu escrita assim, como só aqueles filmes de terror, só que no caso é de luz. Escreveu assim na frente da pessoa. E a pessoa conta essa história assim, e não é só uma no meio de um universo, aí fala, tudo bem. Mas um monte, o tempo todo,
Tá estranho isso aí. Então, eu gosto disso aqui porque a gente precisa, você precisa se sentir mais legal. Você precisa saber que você não está distante, que somos todos parecidos, velho. Às vezes a gente está aqui falando uma informação, o mentor não tem escolha, pelo contrário, ele prefere muito mais você, às vezes simples, sem ego, sem estar vivendo no meio de um negócio complicado, com a intenção bondosa, do que um caba, mas 1 trilhão de vezes. Qualquer um com mínima sensatez jamais iria para a gente, que chama muita atenção, tá? Então, mentor sempre são os caras inteligentes, cara, os caras simples, que sabem como é que é o ego do ser humano, tá? Se você é um mentor evoluído com dezenas de assistidos encarnados, você vai ficar sempre procurando pessoas que possam, ao você transmitir informação, não perder aquilo, não destoar. Então, a experiência extracorpórea é simples e gostosa desse jeito. Às vezes mais tensa, várias experiênciazinhas que, por exemplo, outro contato que eu tive com o mentor, olha só, mentor não, com o espírito da família, estava deitado na cama, com a obsessora que eu sempre tive, fica colada em mim, meio sexual, meio colada, né? Estava ali num processo assim, tinha acabado de desencarnar uma determinada pessoa da família. Essa pessoa, então, se aproximou, tiraram o espírito temporariamente, se aproximou e falou comigo assim, enquanto eu estava em catalepsia projetiva, passando por um processo obsessivo. O espírito de costa para mim, sentado, eu deitado atrás, eu não mostrava o rosto, porque sabia que eu ia ver o rosto, são... Sempre que você quiser saber se o espírito olha nos olhos, os olhos, ele não tem como esconder. Aí ele chegou assim, Saulo, avisa porque tá tudo bem aqui, eu sei que você está ocupado aí, eu tô vendo que você está ocupado, mas vem aqui rapidinho para avisar que tá tudo bem, tá? Que já tá tudo certinho, avise as pessoas da família, falou assim para mim e tal, e muito educadamente, com o mesmo princípio. Imagina, a pessoa acabou de desencarnar, estava ali no mundo espiritual, finalmente estava vendo os acontecimentos que existem entre os seres humanos, estava vendo o Saulo, ela me conhecia, essa pessoa que tinha desencarnado, passando por um processo obsessivo, os mentores falando, calma, isso é normal, tá? Vai lá com calma, fale, a gente vai tirar ela um pouquinho, você consegue falar com ele. É o único ser humano aqui, olha a minha situação, esse é o espiritualista de luz que você conhece. Sentado na cama, não conseguia sair do corpo em catalepsia projetiva, tentando convencer o consciente, batendo um papo com o espírito. Mas, rapaz, pare de me perseguir, velho. Você sabe que um dia, não sei o quê, um dia ela fingiu que foi embora, eu achei que foi, não foi. Pare de me perseguir aí, pare com isso, vamos melhorar, não sei o que e tal. No maior papo aí, tentando falar em catalepsia, não conseguia levantar do corpo, com o obsessor sentado na cama. Esse foi o único ser que existia na família inteira que conseguia algum contato. Dessa forma. Essa é a realidade. Aí você começa a ver que você está muito distante de mim. Nós somos muito próximos. Você é Zé Cu, eu também sou. Você é deboísta na paz de Já, eu também sou. Né? Por isso que está tudo dentro de um processo. Aqui é tipo a gente, o traje físico faz isso com a gente. Essa experiência simples. Valdo Vieira, também no Profissão da Consciência, relata vários casos de semi-desencaixe, onde ele via metade do quarto, metade do corpo, ficava se arrastando pelo quarto, ia para um lado, por outro, tentava abrir a clarividência, voltava, fazia experimento e não conseguia sair do... Tem ali, está no livro dele. E por que é legal isso? Porque o Valdo Vieira, realmente, ele psicografou livros com Chico Xavier e outras coisas, e você via aqui na projeção astral a simplicidade desse cara, velho. Não tinha esse negócio de vamos lá, vai acontecer uma experiência, vai, velho. No meio do universo de várias experiências, uma ou outra vai ser legal, mas não é tão distante assim. Tá? O cérebro físico, ele tem dificuldade de trazer rememorações completas, somente experiências de alto nível. Não tem como fazer isso, tá? Deixa eu ver umas experiências zecuzentas que eu tive aqui, cara, que são as experiências... Eu tive duas, tá? Eu não estou lembrando. Você acredita que, por exemplo, olha o exemplo aqui. Eu não me lembro da experiência que eu tive anteontem, no sábado. Da sexta para o sábado. Eu me lembro do sábado e do domingo. Da sexta para o sábado, eu também tive uma experiência no umbral. Eu não lembro agora. Não consigo me lembrar dela. Se eu parar assim, talvez, e ficar
tentando me concentrar assim. Talvez chegue, mas não consigo me lembrar. Tá? Relatos. Vamos para relatos simples. Como que eles são de verdade, média. Cacau, fica quietinha. Nem perturbação. Não. Né, Cacau estava querendo contar os relatos aqui. Tive relato com algumas coisas assim, até com cachorrinho também. Cara, você deita. Eu me lembrei de parte do relato. Começou esse relato em catalepsia projetiva de lado, olhando para a janela, eu travado, eu só conseguia ver um determinado ângulo, eu ficava olhando para a parte da janela assim, porque eu conseguia ver parte do céu, aí eu ficava, como eu não conseguia sair, eu ficava olhando para um pedacinho do céu, assim, que a janela estava semi-aberta e tinha uma parte do céu que eu conseguia ver, para ver como é que estava o céu no astral. Aí eu não consegui sair, fiquei preso um tempão, até que eu me movimentei, e foi dali que eu saí do corpo. Foi daí que eu tive a experiência que eu não estou conseguindo me lembrar. A maioria das vezes, os simples relatos, quando você consegue se afastar, você vai andar e você vai ver bastante o mar fora do corpo. A água é muito forte, o mar é muito bravo. Uma experiência interessante que eu tive fora do corpo com mais liberdade, mas no umbral. E eu questionei essa experiência. Eu vinha voando, aí passei por cima de um lugar que tinha tipo um abismo, assim, um buraco, assim, cara, escuro. Tava vindo em cima de casas primeiro, tipo casas antigas, né? Meio favelas, assim, comunidades, assim, tudo meio... Porque, cara, eu fico pensando, por que a pobreza existe também no astral? Mas é assim que é. É triste, não deveria ninguém... Todo mundo deveria ter sua casinha, mas não é assim que funciona. No astral também não. Aí subi no local, um morro, quando eu volto no morro, desci em cima de uma cidade. Nessa cidade tinha pistas, tinha prédios, e aí eu desci e vi carros. Aí eu fiquei pensando se aquelas pessoas eram... Eu nunca sei dizer perfeitamente, é assim que funciona. Se elas estavam dirigindo mesmo, no plano físico, ou se estavam no plano astral. Pois elas estavam no plano astral, dirigindo o carro. Aí você me pergunta uma desgrama dessa, se faz sentido. Por que não voa, não consegue? Aí ele tinha um posto de gasolina no astral. Eu, lúcido, parei no posto de gasolina e perguntei pro cara como é que ele faz, o que é isso, como é que abastece. Eu não consegui me lembrar da resposta. Por que tem um troço desse no astral? Eu fui voando, vi umas vendinhas no meio do caminho, parava nas vendinhas para saber como é que a galera pagava. Aí, aparentemente era uma forma de escambo. Eu ia movimentando. Ia buscando. Essa é uma experiência. Essa é uma experiência que eu tive no astral. Outra experiência que eu tive no astral inferior. Encostei na praia, no astral inferior. Mar bravo, que negócio lá na frente, extremamente bravo. Isso foi Recife, Salvador, sabe? Esse foi... Morava em Recife. Aí na beira da praia, assim, um espírito falou assim pra mim: não vai lá na beira não, não vai lá não, que o mar te puxa. Eu falei: eu sei que puxa, eu falei pra ele. Já me puxou uma vez, já pegou, aí ele pega aqui, só que quando puxa aqui, a gente fica um tempão sem ver quem ele leva. Eu falei: eu tenho sorte que eu tenho corpo, falando com o cara, né? Aí eu tava olhando umas pessoas na beira da praia, aqueles caras ali, eu falei: pois é, não é melhor avisar? Falou: não, deixa ele se lá. Ele falou assim: deixa ele se lá. Eu falei: não, vamos avisar os caras lá, pô. Aí eu vi, o cara era morador do umbral que estava falando comigo, não era mentor não, tá? Eu tava entrevistando o morador do umbral que queria que os caras se lascassem. Quem mandou ir lá na beira? Você vê como a moradora é tudo meio parecido. A gente é assim, né? Aqui também. Não, deixa se lascar lá também. Não foi lá, foi porque quis. Deixa. A gente tem uma imagem assim, a gente é assim também aqui, né? O ideal é você tentar fazer alguém não sofrer. Mas eu não tive coragem de ir lá, porque eu até gritei assim de longe, mas não tive coragem. Porque você chega perto, cara, se eu pisasse na areia ali, é um meio seletivo. Ele vai pegar porque você é projeto astral. Vai puxar lá pro meio do mar. E é assim, pega você, é uma onda só. Você tá na beira, vem aquele espumante forte assim, ó, quando ele encosta em você, já era, morreu Maria Preapa, velho. É controlado por espírito aquilo. Os seres que moram lá dentro do mar. É tipo uma rede, O ser humano não tem rede para pegar peixe, eles têm rede, essa coisa para pegar gente. Então o negócio vai na beira da água assim e puxa você para dentro. E quando puxa, você corre. Você corre para uns 4, 5 quilômetros, assim, coisa de 1 minuto, velho. É muito rápido.
E você já foi, aí os caras puxam você para baixo. Aí, ó, quando aconteceu comigo, seres estranhos no mar, peixe baiacu com cara de gente, um cara meio estranho, tudo com cara com espinhos, com coisas estranhas assim. Eram uns bichos com um pedaço de coral no corpo. Esse relato meu é tão antigo que é mais antigo que esse filme que tem aí do Jack Sparrow, do Pirata do Caribe. Mais antigo que isso. Tá? Então, os moradores do umbral, no mar, tem seres lá dentro. E isso aí são as experiências que essas existem. Isso aí isso é o mais provável de acontecer. Certa vez eu também estava na beira do mar, só me lembrei da experiência por causa disso. Estava vindo no meio do umbral. Nem é ficar. Você percebeu que você for sair do corpo fazer uma para? Eu acho que é por questão de consciência, mas chega lá tão gostoso que você nem quer saber de amparo, que nem aqui. Mas às vezes eu me preocupo. Às vezes o mentor chama também. Ele chama na mente. Você chama, ele leva você, foi o que aconteceu. Eu estava vindo, senti uma necessidade de parar, voando baixinho, parei na beira da areia. Quando eu paro na beira da areia, tem um corpo sem olho, um corpo em estado de putrefação, assim, aparentemente, dentro da areia, mas estava vivo. E o mentor falou comigo, fala com ele, na mente, um troço, né? Eu, opa, negócio dentro da areia assim, velho, o negócio começava a se mexer assim, caiu umas bolhas, né, na boca, e eu tentava falar, cara, você tá fazendo o que aí, velho? Ele morreu, mas eu tentei amparar, tentei tirar, não consegui, velho. Me tô olhando que o cara tinha morrido afogado, estava na areia, volto dentro da areia e não num plano astral, e estava lá. Como? Cara, aí você fala assim, como é que pode existir uma indiferença? Ah, mas a diferença existe aqui, velho. As pessoas estão dormindo na rua, velho. Tem um vídeo recentemente que eu vi, que eu vi recentemente, de uma pessoa que estava no Rio de Janeiro, assim, tomando banho de mar, uma pessoa estava com um corpo ali, os caras estavam tomando banho, o corpo tinha, daqui a pouco a polícia pega. Não, morto, descobriram com lençol e tal. Então a gente é assim aqui também. No umbral, assim. E os seres são assim. Claro que às vezes os mentores me levam, a maioria das vezes, perdão. Quando é para fazer um amparo, leva no lugar certo. Aí você ajuda tal. É como aqui. Eu estava na UBS esses dias. Essa é a realidade do nosso mundo. Eu fui tocar na UBS na sexta-feira. Toquei lá. Só que não pode filmar porque é o pessoal que abre o coração ali. É um atendimento psíquico, né? Aí juntou com as mulheres da menopausa, do climatério, menopausa. Aí era para eu fazer uma palestra, fiz uma palestra e levei o teclado e fiquei tocando. Aí uma das senhoras, que queria falar bastante, uma senhora, 83 anos, e ela falava que o filho, com todo respeito, falando isso, não fala o nome, tal, história só, tal. Os filhos não deixavam ela sair mais, ela queria sair, queria dirigir carro, que tal, não sei o quê. Queria dar uma volta, ela aparentemente já estava com alguns segundos, não parecia ela aparente não, alguns indícios de Alzheimer, né, mas não parece ter não, tá, para mim não parecia, nem para ninguém lá, a velocidade de conversa dela ali, lembrava de coisas de ontem, então não parecia, me parecia ser uma super proteção, mas quem só não nasce para falar. E ela falou, poxa, às vezes ela começou a chorar, falando com a gente lá. Eu digo a você, queria uma arma para tirar, ela falou assim, para acabar com isso. Se tivesse uma arma, ela falou isso chorando, assim. Ela já tinha tomado medicações para tentar acabar. A gente começou a conversar, ela começou a dançar enquanto eu tocava, né? Brincou um pouquinho ali e tal. Aí nós tentamos elevar um pouquinho a frequência dela. Vê que situação. E aí isso é a realidade do mundo, pai velho. Essa aqui é a realidade do mundo, tá? Está acontecendo, e toda uma pessoa ali tinha uma história para contar, uma mais difícil, outra mais tranquila, e as pessoas chegam no astral dessa forma. Então, se você quer participar de alguma coisa legal, fazer uma coisa boa, essa é a forma. Movimentar a energia aqui, tentar fazer alguma coisa boa no físico, abrir a possibilidade de tornar a sua pessoa boa, vibrar positivo e esperar quando você estiver fora do corpo com lucidez, quando acontecer, entrar em contato, como posso ser útil de algum jeito, você vai encontrar seres assim, que conseguiram finalizar a situação, ou estão em situação de dificuldade no astral, essa é a realidade. Aí sai do corpo, amparo. Certa vez, saí do corpo, fui levado num lugar que parecia o Pelourinho.
uma subida de uma ladeira assim, as casas meio coloridas, estranha. Entrei numa casa toda vazia, não tinha um móvel dentro da casa, pequenininha. Na sala tinha um espírito no canto, preso. Eu sozinho, não via mentor, não sabia que estava comigo, sabia que tinha um espírito com esse espírito lá, mas também não estava vendo, e sabia que o mentor que estava comigo, tinham 2 mentores, um espírito segurando lá e o mentor comigo, eles se comunicavam, eu sabia que eu sentia eles se comunicando, eu via também, e aí eles falaram para mim, o cara que estava comigo falou, aborda esse ser, eu abordei. Cara, na hora que eu abordei, o cara me viu. Ele estava preso, né? Então, quando ele me viu, ele tentou me atacar imediatamente, porque achou que eu era um ser. Ele está morando no umbral há 20 anos, 30 anos, 10 anos. Então, qualquer coisa que aparece é ser de risco. Você tem que correr. Se você não correr, você tem que atacar. Aí eu, usando a ajuda do mentor que estava comigo, sozinho, eu dei uma empurrada magnética nele, assim, se abaixou. Imediatamente, aí ele percebeu que eu não era ruim, porque o tipo de energia magnético que ele recebeu era uma energia positiva. Aí eu falei, calma, velho, eu não sou do mal, não, nós somos pessoas boas, sei que você está, e eu já sei disso, né? Sei que você está acostumado com ambiente pesado, mas acho que chegou o momento de você sair daqui, tá? Então me ajuda, pelo amor de Deus, tá? Eles vão me pegar, é sempre assim. Quem vai pegar? Os caras, velho. É como a polícia. A polícia, quando entra na região, o morador fecha a porta, o cara que é pego, se alguém for pego, fica com medo de falar, porque se falar, morre, se mover, é assim. Então, só que isso acontece no estado pequeno, ali se falar, é assim que funciona. Aí eu dei um passe, calma, a pessoa foi ficando mais calma, aí ela adormece, eu seguro antes de cair e some das minhas mãos. Os mentores puxam no mentor que está com ela, puxa na velocidade que desintegra na sua mão, assim. Não é que saiu da sua mão, não é que ele levou, ele desintegra, ele leva para algum lugar imediatamente. A partir dali, o seu mentor, isso aconteceu em 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo. Seu mentor fala assim, no sua mente, você não está vendo, raramente, pode acontecer depois de uma passe, deixe você ver, mas é raro. E quando vê, nem parece mentor, é tipo um cara que está do seu lado, não fala nada, fala, volta para o corpo que eu vou ajudar você a lembrar. Aí você pensa no corpo assim, faz aquela coisa assim, vou voltar pro corpo, essa tentativa que puxa assim, abre o olho assim no corpo, abre o olho, não lembra de nada, aí você, eita porra. Aí você faz um esforço para lembrar das experiências, hoje já contei aqui, esses são os relatos verdadeiros, é isso aqui. Só você está falando baseado em você, não. Eu estou contando baseado em mim e nas experiências que eu tive no decorrer dos anos, das pessoas que eu vivi e nos comparativos entre o que eu via e o que as pessoas falavam. Aí eu saio desse mundo. Sabe qual é o grande problema? Vou dizer você qual é. Nós vivemos o mundo da entrega do conteúdo pago. Essa galera que chega conteúdo para você é conteúdo patrocinado ou dentro de um assunto que você normalmente está vendo porque foi impulsionado a você ver. Então você começa a viver com o fantástico. Constantemente. Por que essas pessoas, para aparecerem hoje em dia, você precisa chamar a atenção de que você é muito bom. Então nós estamos nos acostumando mal a ver conteúdos sensacionalistas. É preciso voltar para um centro espírita, que são os lugares calmos, voltar para a casa de Umbanda, onde você tem experiências simples. Porque se você fica aqui, ó, você fica aqui no Instagram, eu não tenho até medo de abrir o meu e aparecer... Mas vou abrir como que não quer nada aqui. Hoje é dia de Nossa Senhora, minha mãe gostava muito dela também, além de Dia das Crianças, né? Então, feliz Dia das Crianças a todas as crianças. Você está aqui, você está passando aqui, na pá, o pessoal vai aparecer besteira aqui, o meu. Graças a Deus. Aí do nada aparece um conteúdo que esses... Eu sei porque eu tenho informações que funcionam assim. Você sabe como é que os caras fazem? Os caras avisam, se você procurar e acessar determinados perfis, determinado assunto, se essa pessoa procurar por viagem astral, seja onde for, se digitar o nome Wagner Borges, Saulo Calderon, imediatamente ela é meu público-alvo. Então você coloca lá. Tá? Isso os caras fazem, isso é um negócio... não tem o que fazer. Ele paga, é o conteúdo pago, patrocinado. Aí aparece para as pessoas. Então, por isso que é difícil controlar. É difícil.
Não tem o que fazer. Porque a gente acostuma a ver coisas que estão fora do nosso senso, então o seu senso fica perdido. Você não está mais com a visão perfeita das coisas. Tá? Instagram, TikTok, tudo é assim, velho. As propagandas também de YouTube, tudo pago, tudo conteúdo pago. Você fica assim, preso. Cara, até aquilo que a gente vai comprar também, às vezes tem que tomar cuidado, porque livro também não é exatamente uma coisa muito boa, não. Porque tem muita gente também que é livro com sensacionalista, com capa sensacionalista, é a mesma coisa, cara. Com intenção de vender, as pessoas acham que livro, tem um livro hoje, aí vira um ego, um processo, então tem que saber analisar o que está vendo. Às vezes você vai num lugar desse, por exemplo, é difícil selecionar uma casa de umbanda boa, uma casa de espírita boa, porque você chega lá também tem o cara que tem um ego complicado, tal, mas mesmo assim eles pelo menos fazem de graça. Estou com intenção, e as informações que vão ser passadas são simples. Onde que eu posso achar uma informação verdadeira? Essa é a minha pergunta. Eu vou falar para vocês uma coisa que eu falei no Uber Astral. Eu estou atrás de alguém para admirar. Não estou achando. Estou atrás de alguém para olhar. Aliás, eu tenho uma pessoa que eu admiro, eu queria deixar claro aqui. Eu admiro o Henrique. Henrique é o diretor de uma casa espírita chamada Nemo, e no Recife, simples. Deixa eu ver se eu tenho até... Não vou mandar para ele para não levar o ego dele. Mas que alguém fale, talvez não fale, não importa. Simples, com dificuldades, com complicações, se esforça para manter aquela casa do próprio bolso às vezes com a ajuda de todas as pessoas que estão ali, há anos que faz isso, não desiste, está lá há pelo menos 20 anos mantendo casa. Eu admiro, entendeu? O resto são algumas pessoas que eu conheço, próximas, né? Tem o Wagner e tal, mas eu estou falando pessoas novas, eu estou falando pessoas já conhecidas, pessoas novas para admirar, não consigo. Eu estou tentando, eu vejo um perfil, eu vou lá, principalmente assim, porque eu percebi que eu não vou conseguir no Instagram, entendeu? Eu não vou conseguir nas redes sociais, porque essas pessoas não se promovem muito. Eu chego lá e não consigo admirar, não consigo. Eu olhar assim e falar, nossa, essa pessoa deve ser um espírito legal encarnado, sabe? O esforço que ela está fazendo, assim, que legal, velho. Eu queria... às vezes admiro algumas pessoas aqui do chat. Eu gosto de alguns daqui, que eu olho e percebo que são pessoas boas, que passam-se aí 10, 20, 30 anos, as pessoas são as mesmas, não mudaram. Elas são as mesmas. Elas têm um nível de respeito e de compreensão sobre as mudanças, inclusive as minhas, elas me acompanharam, e continuam as mesmas. Isso é bonito. Então essas são seres, às vezes é por isso que a gente tem que procurar a simplicidade da informação. A gente tem muita gente que a gente não dá nada, que são esses que são os legais, são os caras que falam, que não mentem, que não querem chamar atenção, que são projetores astrais de verdade, tá? Que não estão enganando ninguém. Por isso, vocês, venha cá, você que é legal, toma cuidado para não se perder. Mas eu vou lhe dar uma dica. Você precisa fazer o bem. É urgente. Você que não mente. Não quer enganar ninguém. Não quer tirar dinheiro de ninguém. Você não tem intenção não é isso. Sua intenção é a mais sincera possível dentro das necessidades e realidades desse mundo. Você precisa fazer alguma coisa. Não pode deixar. Está deixando a terra dedará. E o que vai acontecer? Cuidado para você não se perder. Esse é um mundo de grandes facilidades. E em todos os lugares que você bota o pé, você vai perceber que é assim. Gente que dá um jeitinho, não, deixa que eu dou um jeitinho, deixa que eu dou um jeitinho. Não pode deixar, não tem jeitinho. É o certo. Esses dias, melhor não falar. melhor não falar, porque vai que... Mas é preciso que você faça alguma coisa, que você acredite nisso, tá? É preciso que os seus relatos, cara, não crie. Por isso que eu não gosto de falar de relato, porque eu não sei qual que é verdadeiro. Cara, vamos conversar porque você não conta relato, porque eu não sei se é verdade. Eu não sei. O cara lá, olha meu ego, não sei quem é que tá. Cara, o ego é uma desgrama. O cara quer aparecer a qualquer custo, a qualquer preço. É uma competição. É um negócio meio... Não tem o que fazer, velho. Vai contando relato dos outros. Se o cara estiver mentindo, eu não acredito nos meus, quer dizer.
eu tomo cuidado. Quando eu tenho alguma coisa que fala comigo, eu não sei o que foi. Eu sei que os meus são simples. Mas você tem que, se você não mente, não minta, porque você afasta mentor. Você precisa colocar isso adiante. Se você é sincero, se tem experiência extracorpórea lá, não deixe subir para a cabeça, não importa a quantidade de números de pessoas que vão estar assistindo você. Não faz isso. Porque os algoritmos existem para tirar você do caminho, rapaz. Todos os dias que se eu estou mentindo agora, eu vou tirar um print aqui da minha tela agora, enquanto eu falo isso aqui, e do chat com vocês falando. Aqui, pronto. Olha esse print aqui. Eu só preciso clicar ali onde ele está mandando. Eu acabei de falar e vou provar para vocês que eu não estou mentindo. Todos os santos dias o YouTube manda eu colocar aqui. Está aqui agora no chat, olha aqui. Agora é um ótimo momento para você inserir anúncios. Os co-criadores de conteúdo ganham mais dinheiro. Olha isso. Quando os espectadores assistem os anúncios adicionados, teste esse recurso. Eu só preciso dar um clique, é um clique só. Não tem nem saída. Ali onde você está vendo ali em cima. Eu vou aumentar meu ganho. Eu vou encher o saco de você que está assistindo. Eu não estou nem preocupado com você, me preocupo com você que está assistindo, que vai assistir dormindo. Quando acontece, às vezes, não sou eu não, eles mudam a política do negócio. Isso corrompe de um jeito. Nossa, se está aumentando agora, se todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, então eu vou aumentar. Mas tá certo, o certo é fazer mesmo. Aí vem o buco-puco no ouvido. Não, tem que fazer mesmo, porque não sei o quê. Cara, que difícil isso. É quase um processo ideológico alone, forever alone. É uma utopia total. Não clicar aqui. Sabe quantos conseguem não clicar ali? Eu nem sei dizer, você fica assistindo o vídeo no meio. É um clique. Tá aqui, PUC. Eu clico em fechar aqui, vou aqui em cima e clico. Ó. Aqui, ó, inserir anúncio. Então, isso está pegando, e não é só. Isso é um exemplo, eu dei um exemplo para falar para você. Os algoritmos ficam o tempo inteiro, e você fica desesperado. O que acontece? Entrou o TikTok, entrou o outro, aí começa a entrar um nível de pessoas com concorrência, e apelo e sensacionalismo muito alto. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o conteúdo como tem que ser. Isso causa uma coisa ruim, que você não chama atenção. Como você vai lá, o cara está com 4.000 pessoas assistindo online, você está com 900. Só não, 900 aí é gente pra caramba. A diferença é que vocês que estão aqui são pré-selecionados. São pessoas legais que estão aqui há 10, 20 anos em que eu não desrespeito vocês, eu não vou fazer. E é muito difícil, cara, é difícil fazer. É difícil, viu? Porque na hora do vamos ver, do corta-bolo, da hora do processo, você vai fazer, velho, e não vai pensar 2 vezes. Né? E não tem o que fazer. E outra coisa, quando você paga o premium do YouTube, o YouTube é assim, cada vez que você assiste uma coisa, ele divide com as pessoas que vão, o dono do canal lá, tá, uma parte, uma proporção pequena, mas ele divide. E quando você paga um premium, é como se você estivesse assistindo o mesmo anúncio, mas não assiste. Então você continua dividindo do mesmo jeito. A única diferença é que você não vê. Tá? Mas isso mexe na cabeça do cara. Então, quando você começar a fazer, voltando ao assunto, o seu conteúdo que eu estou incentivando você a fazer, tome cuidado, tá? Para não dar ruim. A galera que está falando já responde já. Para você não se perder. Porque você também vai começar, você começa a crescer. Aí os podcasts começam a te chamar. E os podcasts são comerciais, velho. Os caras não querem saber de nada mais de dinheiro. Vira um negócio, é dinheiro. Propaganda, dinheiro, tal, eu entendo, tá? Mas é isso. Aí só que você começa a conviver com os bastidores, que é essa galera que também é glamour, dinheiro, números. Sabe como é que funciona? Quantos inscritos você tem? Não, você tem poucos. Não quer saber seu conteúdo. Seu conteúdo, Zeca, que nem da gravadora de se você é um bom músico, dane-se. Hoje, para você fazer sucesso como músico, você tem que ter uma música que as meninas dançando sua música no TikTok. Aí a gravadora ele pega, senão não adianta, nem entende, não consegue. Então, é a mesma coisa. Tem cara que aí vem o negócio de comprar inscrito. Hoje em dia tem também. Não faça isso nunca. Comprar mesmo. Vou lá, compro. Tem gente que gasta aí 50 mil reais comprando inscrito. Aí compra ali seus 100, 200 mil inscritos num canal do YouTube. Aí já dá um start, é sério. Isso que eu tô falando é sério, tá? Sério. Ou no Instagram, sabe?
Compra inscrito, compra visualizações, compra tudo. Isso é um clique só. Você faz isso aqui, um clique, você coloca a gente na live aqui. Um clique. Eu aqui agora pago ali $10, aqui boto 500 pessoas na live aqui assistindo. Aí vira uma máfia de chamar atenção. Para quê? Para ser chamado para os lugares, para se aproximar e tal. É difícil, velho. É difícil não se perder nesse meio. Por isso tem que tomar cuidado. Internet não é a verdadeira espiritualidade. Você vai aqui, você vai encontrar 1 ou 2% de espiritualidade na internet se você garimpar muito. Porque o cara da boa espiritualidade, ele está lá na casa da Umbanda. Ele está lá no centro espírita. Essa é a espiritualidade verdadeira. Ele está na Rosa Cruz, quietinho, estudando em casa. Era o pai da Carita. Esse é o cara da espiritualidade. O cara que bota a cara aqui, ele tem que viver num meio em que é muito difícil ele não se corromper. Aí se você fica o tempo todo aqui, ó... um curso. Você está pegando a espiritualidade gourmet. Você está caindo na arapuca, na conversa fiada. Isso aqui não é espiritualidade. Você tem que tomar cuidado aqui. É também, mas você tem que tomar cuidado quem são os processos que estão assistindo. Porque experiências simples, elas não vão ser contadas aqui. Você nunca vai saber. Você vai se achar um Zé, distante, sem evolução. É aí que você vai se achar. Porque você não vê espírito. Você não sai do corpo, como esses caras saem, você sai, se arrastando. Entra com a catalepsia projetiva. Senta um espírito em cima do seu peito lá e fica olhando para sua cara, dando risada, metendo o dedo no seu fiofó. É isso aí. A projeção simples. Ou sai de vez em quando, dá uma volta simples no lugar, uma olhada, cai no meio de negócio, perde a lucidez, ou acorda no meio do nada, lá longe, não sabe onde estava, quer voltar para casa, a lucidez abre no meio do umbral, né? A internet hoje virou um meio disso. Então, é um desespero. E outra coisa, a concorrência está muito grande. A migração de pessoas para dentro... Tem gente que está largando emprego, concurso, para fazer espiritualidade, para viver de espiritualidade. Virou profissão. Eu tenho desespero por isso. Eu estou estudando com calma, com tranquilidade, com seriedade. Eu saio daqui e vou estudar. Botei meu pé aqui, mas você tá louco. Nem a pau, velho. Às vezes eu penso assim, é porque não dá na meio da medicina, né? Pra qualquer coisa, você programar, volta a programar. Mas de espiritualidade, nem a pau, velho. Então você não pode se perder. Faça o bem, tá? Mas não se perca. Eu não estou falando que você não pode eventualmente, caso você vá fazer um evento, mas não minta. Não minta, também que seja uma coisa, Zeco, não minta, seja sincero. Nós estamos pensando em pessoas que falem as suas experiências verdadeiras, para que a gente se sinta abraçado, velho. Nossa, velho, esse cara contou um negócio que você percebe que é verdade. Você percebe, você sente que pô, tá dentro do contexto do processo, assim. É espaçoso, não é todo dia, não é mágico. Porque, vê, você faz um canal para contar a experiência. Aí você começa daqui a pouco a selecionar. Olha, eu contei a experiência do Zé, o Zé saiu do corpo e viu um ET. Eu contei a do João, o João saiu do corpo e mordeu o dedão do pé, ninguém quis assistir. Eu preciso contar mais experiências de gente com ET. Aí o que você fez? Selecionou o conteúdo baseado em visualização. Quer dizer, seu conteúdo caiu, é uma bosta já. É ruim. É um conteúdo que não é mais espiritualista. É um conteúdo mentiroso ou sensacionalista ou tendencioso a buscar mais isso. Então a espiritualidade tem que ser tentar trazer ao máximo possível essa simplicidade. É muito gostoso, é uma coisa simples, até uma experiência... vai ter uma experiência gostosa de vez em quando, tá? Vai ter. Mas não vai ser sempre, tá? Olha... Eu podia contar diversas experiências aqui, todas simples, todas relatos que eu me vejo de forma não distante. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu não consegui ainda entender que eu estava em São Paulo, fora do corpo. Eu sei que eu já caí em alguns lugares aqui, no meio da região de São Paulo, mas eu ainda não consegui ter uma experiência que eu... sim, vamos lá. Uma vez eu fui lá para casa do José, meu amigo José Fragoso, que está lá nos Estados Unidos, tá? Obrigado, João, pelo carinho, tá? Tem que se ligar nas coisas que chegam pra gente, tá? Se ligado. Ó, eu fui para casa do José. Aí cara, eu tive 3 experiências da madrugada, tudo no umbral. Uma delas, uma simulação de paro, né? Os espíritos mostraram para mim o que aconteceu com um determinado espírito que havia cometido suicídio. Atentado contra si mesmo. Me mostrou o que aconteceu com ele. Claramente. Aí eu caí no mesmo lugar que ele caiu.
Ele estava tudo escuro, era uma casa de um prédio, sei lá o que era aquilo, não dava para ver. Eu andava tateando assim as coisas tudo escuro e uns bichos gritando no corredor. Aí os caras ficavam me atormentando, eu ficava em estado de desespero, até que eu não vou contar porque a experiência é forte, mas eu abri os olhos assim depois, eu vou ter... Caramba, velho, as pessoas passam por aquilo. Eu sabia que era uma experiência baseada no que está acontecendo. Então essa é a maior utilidade da experiência extracorpórea. Inclusive, você não sai do corpo no umbral, eu costumo falar, ou em regiões assim, por acaso. Os próprios espíritos mais legais, eles reencarnam, pedem para reencarnar, os próprios mestres reencarnam, para conseguirem sair do corpo no umbral. Então é porque é matemático, entendeu? Matemático, você sai do corpo assim. Vai ser sempre assim? Não, só 90% das vezes. Então vai ser sempre assim, velho. Entendeu? 10% você vai ter uma experiência mais ou menos, vai num lugar melhor. Olha, por exemplo, esses dias atrás, eu estava numa cidade, olha o meu comportamento na cidade. Eu estava numa cidade espiritual legal e eles estavam fazendo a prece da tarde. Ou sei lá o que era aquilo. Todo mundo fazendo a prece no meio de um lugar que parecia um vidro, assim, que realmente parecia uma pirâmide. O cara na frente fazendo a prece, eu no meio da prece falei, pô, quem devia estar fazendo essa prece era eu, juro. Eu nem tenho esse ego, mas lá eu tive. Porque eu tô fora do corpo, por que ele não me chamou? Eu me retei, juro. Eu estava lúcido. Mas lá, a lucidez e o instinto, ele fala mais alto. Então você percebe que apesar de você não querer, ou não normalmente ter isso, essa coisa aparece lá. Eu fui pro banheiro, porque estava com vontade de fazer xixi. Vê. Lúcido no que o meu corpo consegue dar de lucidez. Sabia que eu estava, quando eu digo lúcido, eu sabia que eu estava fora do corpo, eu sabia que eu estava naquela cidade, sabia que estava acontecendo aquilo. Quando eu fui do banheiro, foi um cara comigo. Para dar uma balançada astral. Não. Ele foi um cara comigo e falou, você não é seu corpo físico que está querendo fazer xixi. Você vai dar ruim. Ele falou assim para mim, cara, é mesmo. Aí ele falava, o que você aconselha eu fazer? Eu falei, eu aconselho você voltar para a prece e não fazer xixi agora. Aí eu falei, tá bom, vou voltar para a prece. Eu voltei lá para a prece, humilde já. Deixa o cara fazer a prece dele lá. Mas deveria ser eu. Aí voltei para a palestra. Fiquei lá, assim, a palestra para a prece, no final, né? Aí eu voltei para o corpo em algum momento. Essa foi a minha experiência. Quer dizer, fui para um lugar legal, mas vê meu comportamento egóico. E eu era um moleque astral, onde um espírito precisou ir atrás de mim porque o fila da mãe não quer participar da prece. Aí você fala assim, vê que ser evoluído. É nenhuma evolução. Nenhuma. É fogo.